Olá pessoal, este é mais um episódio do Culturalcast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. O Instituto Canopus, fomentando e apoiando a cultura em Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, transformando ambientes com elegância e qualidade, com uma belíssima loja ali na Avenida Fernando Correia. O restaurante Maison Paris, com almoço executivo todos os dias aqui no primeiro piso do Goiabeira Shopping. E, é claro, o nosso grande apoiador, o Goiabeira Shopping. Eu quero pedir a vocês que nos sigam, curtam e compartilhem no YouTube, Spotify e Instagram. @Culturalcast, um podcast de cultura. E lembrando que cultural é com dois L's. Olá, bem-vindos ao Culturalcast. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos dedicados à arte e cultura em Mato Grosso. Tudo bem, amor? Tudo bem, e hoje a gente recebe alguém muito, mas muito especial, que transforma som em paisagem, amor. Música em território. E educação, sim, educação em cidadania. Ele é muito importante para o estado de Mato Grosso e Brasil. Ele trabalha com hologramas, transforma música em Sim. Muito mais do que isso. Muito bem. É uma ótima ideia. É um prazer enorme a gente estar aqui com o nosso amigo, nosso querido Murilo Alves. Murilo. Prazer meu. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui revendo vocês e falar um pouco de música. Claro, fala um pouco de cultura, de você, do trabalho que você está realizando. Murilo, seja muito bem-vindo ao Culturalcast. Obrigado. Prazer gigante estar aqui. Fala uma coisa para nós, de onde você veio, Murilo? De onde que você é? Eu me considero cuiabano, como quase todo mundo que vem para cá. Eu estou aqui também já há bastante tempo, né? Para ser exato, há 45 anos. Olha que ótimo. Eu vim para cá com 5 anos de idade, então faço as contas. Não vou fazer contas. Mas eu nasci numa cidade chamada Assis Chateaubriand, no estado do Paraná. Uma cidade ali perto de Cascavel, Palatino. E aí, naquela época, anos 70, 80 ali, já tinha esse boom migratório, né? Minha família veio para cá, para a região de São José dos Quatro Marcos, alguns outros para Rondônia, outros para Mato Grosso do Sul. No final das contas, é uma mineirada, por lá de pai e mãe, né? Do norte de Minas Gerais, que ligaram São Paulo e Paraná, e depois foram descendo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e chegaram até Rondônia. Mineiro, gente boa. Tem uma proximidade com você, né, amor? Tem, meu pai era de Carangola. Olha só. A minha família é da região de Montes Claros, norte de Minas Gerais, um vilarejozinho chamado Condado do Norte, perto do Rio São Francisco, perto da Bahia. Isso parte de pai e mãe, assim, até onde se tem notícia, né? Que bacana. Enfim, estamos juntos, né? Então sua formação artística musical foi toda aqui no Mato Grosso? Foi toda aqui, exatamente. Agora, recentemente, que eu estou estudando fora, né? Quer dizer, alguma coisa específica eu precisei buscar fora, porque não se tinha por aqui. Mas a graduação, né, a parte acadêmica, por assim dizer, foi toda aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Olha só que bacana. Eu fiz uma primeira graduação, a licenciatura em Educação Artística, com habilitação em Música, um curso muito bacana, sobretudo para quem atua na área do ensino, né, de música, e era uma vocação, uma vontade que eu tinha e tal. E depois eu fiz um mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, um programa de pós-graduação aqui da FMT, e depois eu voltei para fazer um bacharelado em regência. Meu foco é regência orquestral, né? Mas fiz ali mais um curso de 4 anos e meio na área da regência em específico. E saí mesmo só para o doutorado, que eu estou terminando agora, e aí esse eu estou fazendo lá na Unicamp. Entrei em 2020, 21 para 22, ali, já
já nesse contexto de pesquisa sonora, né? Agora, a parte de regência, eu precisei realmente buscar fora. Eu tive as primeiras oportunidades aqui em Cuiabá mesmo, primeiro ali na banda da antiga Escola Técnica Federal, né? Hoje Instituto Federal. Ali existia a banda Mestre Albertino, uma pena. Eu conheci o Mestre Albertino porque eu toquei na fanfarra da Escola Técnica. Tocava aquele bumbum, vocês sabem? Eu toquei saxofone e clarineta lá e tal. E as primeiras experiências como professor de saxofone e clarineta também foram ali no contexto da banda. Que bacana. Da Escola Técnica, que depois virou Cefet, né? E hoje é Instituto Federal. Você estudou lá, Murilo? Não, só fazia só música. música. Eu estudava ali do lado, na Escola Presidente Médici. Descendo ali. O contexto todo de estudo musical foi Colégio Salesiano São Gonçalo, como aluno da banda, 7 anos. Depois fui para a universidade e, em paralelo, fui para a banda da Escola Técnica. E aí, fazia esse corre todo ali. Aí, quando eu fui estudar regência, quando eu fui para o campo para a área da regência, né, orquestral, daí isso eu precisei buscar fora. Eu fiquei durante 10 anos, indo para festivais, no Brasil, fora do Brasil. Então, onde tinha um professor que eu queria estudar, eu dava um jeito de dar uma mobilizada para poder ir até aquele lugar. Por exemplo, o Festival de Música de Londrina, um festival super importante. Londrina? Acho que está agora na mais de 40 edições, eu acho já. Lá eu fui durante 6 anos para ter aula com o mesmo professor. Era um maestro japonês chamado Daisuke Soga, que vinha da New City Philharmonic de Tóquio. Ele vinha para Londrina, acho que veio durante uma década. E aí eu gostei muito da abordagem dele, um professor muito duro, mas um professor que passava uma base técnica muito boa, né? Certo. E eu me encantei com aquilo, e durante 6 anos eu fui para ter aula com ele todo ano. Ficava lá 15 dias tendo aula e tal. E depois outros festivais no Brasil, fora e tal. E você se imaginava desde criança com uma batutinha, assim, regendo as músicas? Não, isso foi chegando, eu acho que tem muito a ver com uma característica que eu fui desenvolvendo ao longo da infância e da adolescência, de meio que querer organizar as coisas ali, sabe? Meio que cuidar da bagunça da turma, e quando tinha banda, cuidar do que ia acontecer musicalmente ali. O maestro estava ensaiando, eu começava a observar e imaginar o que eu faria de diferente. Eu ficava questionando, né, internamente. Né? Nunca foi de levantar a mão se posicionar. Se posicionar aquilo. Eu sempre respeitava a autoridade do maestro ali, mas eu ficava imaginando, puxa, acho que eu faria assim, eu faria assado e tal. Teria uma outra abordagem. Mas os primeiros passos na música não foi de uma maneira formal, né? A gente morava na roça, né? Num contexto de muita sonoridade, né? Porque se você vive num ambiente rural ou num ambiente mais perto do ambiente natural, você tem uma trama sonora acontecendo o tempo todo. Tem os sons da manhã, tem os sons da madrugada, tem os sons da noite, os sons da tarde. E isso vai te impregnando, né? Você cria uma espécie de radar ali que vai te trazendo compreensões daquele ambiente que você vive a partir da experiência sonora. Então tem uma dimensão social de relação com o som que é muito interessante. Algumas culturas mais, outras menos, mas todos têm algum tipo de relação com a questão da sonoridade. Então foi assim, e meu pai ele, quando jovem, né, lá no Paraná, ele tinha uma dupla sertaneja, dessas de moda de viola. E aí, raiz. Isso. E eles cantavam nas rádios ali de Palotina, Cruzeiro do Oeste, né, no Paraná, em circo, essas coisas. E depois, muito mais pra frente, eu conversando com meu pai, fui descobrir de onde que eu atribuo, né? De onde que veio isso. Dessa parte da família. A família do meu pai, o meu avô, ele era... Todos eram do norte de Minas Gerais, e ele era folião, né? Era músico, era quem armava a música da Folia de Reis. E os filhos todos tocavam, né? Meu pai, inclusive, criança, já tocava nesse grupo que meu avô armava e saía... Família de artistas. Saía ali nas procissões e tal, tocando de casa em casa. Então, eu atribuo muito isso também porque fica, né? Tem um pesquisador chamado Oliver Sacks que analisa música e experiências cognitivas e tal. E tem um livro importante, não lembro o nome, que eu vou voltar nesse livro. Alucinações Musicais, o livro do Oliver Sacks. E ele fala que a gente carrega no DNA, assim, até 5 gerações essas informações que a gente tem de algum antepassado. Então, às vezes,
na família atual não tem nenhum músico. De onde veio essa questão musical para essa criança? E às vezes até 5 gerações atrás teve um músico, teve alguém que se dedicou a isso. Isso foi transmitido, apesar das próximas gerações não terem desenvolvido ou nem se lembrar que existia um músico na família. Mas no meu caso, esse meu avô por parte de pai, assim da parte de mãe, os tios também, tio-avô, né? Eles também tinham essa coisa da viola caipira, de Minas e tal, mas da parte de pai, muito efetivamente, esse meu avô, ele era quem armava as questões musicais ali na comunidade, né? Junto com os filhos e tal. Fazia as visitas nas casas, cantava, trovava, fazia os versos, improvisava, essas coisas todas. E isso acho que meu pai carregou. Depois, já casado, ele foi para uma igreja evangélica. E aí eu me lembro muito assim que eu me lembro de ouvir meu pai e minha mãe cantando, ele tocando violão e eles fazendo duetos, né? Cantando. Assim. Então no sítio, assim, tem essa referência. Escutava eles cantando, cantava afinado, ajustadinho e tal. Então é uma coisa bonita assim, de ouvir, né? E depois isso foi se encerrando, né? Foi deixando de lado. Realmente. Mas quando eu morava nesse sítio aqui pertinho, na região da Grovilha das Palmeiras, aqui no município de Santo Antônio do Leverger, a minha relação com música era de cortar os talos, aqueles caninhos de mamoeiro e construir flautinhas artesanais, né? Cavar os buracos ali, os orifícios, fazer uma cunhazinha para funcionar como língua e ficar soprando. Mas eu não tinha relação de proporção, de onde furar e o que fazer ali para poder ter uma escala musical. Então, a nota que saía era essa mesmo. Então, cada flauta saía do jeito. E meu pai que fazia as primeiras, depois eu aprendi a fazer aquilo e ficava tocando. Assim, eu gostava de ficar tocando, independente, sabia de onde vinha, para onde ia, mas ficava soprando e tocando. E tinha uma questão musical ali. Forte. E eu me lembro de um fato, assim, um evento, um acontecimento importantíssimo para mim, que foi, como a gente era criança, a gente não tinha um hábito, minha mãe não deixava, às vezes, ir numa festa junina, essas coisas na escola, né? Mas eu me lembro que eu estava na passagem de som de uma banda que ia fazer o baile da festa junina. Uma banda, lembro como hoje, a banda Estrela da Juventude, que acho que era uma banda de Santo Antônio do Leverger, uma banda baile. Então fizeram a passagem de som e, por fim, um músico estava com um saxofone tenor, eu nem sabia o que era, mas eu me lembro que era um saxofone tenor. Depois eu encontrei o nome desse instrumento. E ele tava na passagem de som, ele tocou uma valsa bonita ali. Eu fiquei assim, olhando. Que barato. E quis ficar perto olhando hoje para uma criança de 12, 13 anos, assim, eu quis ficar, enquanto tava todo mundo correndo para lá e para cá e fazendo aquilo que era mais importante, eu quis ficar em volta do palquinho ali, onde eles estavam passando o som, para ver o que eles estavam fazendo. Então eu vinha de uma experiência sonora com ambiente natural, meu pai fazendo música sertaneja, às vezes música religiosa, e de repente eu estava ali vendo uma outra forma de realização musical, fiquei encantadaço com aquilo ali, né? Você tinha quantos anos, Murilo? 12, 13 anos. 12, 13 anos. Daí quando eu vim para Cuiabá com 15, a primeira coisa que eu procurei para estudar, para fazer o ensino médio, né? Fiz o ensino médio aqui na Escola Presidente Médici. Eu fui procurar um lugar para estudar música, e aí encontrei ali no Colégio Salesiano, na banda de música. O primeiro maestro meu lá foi o João Marinho da Fonseca, depois o seu Paulino Almeida, e fiquei durante 7 anos ali, né? Trabalhando outras coisas, fazendo ensino médio, até que chegou a hora de ir para a universidade e eu optei por música. Que bacana. Então, me fala, qual foi o momento, assim, o primeiro momento que você percebeu que a música deixava de ser simplesmente som para ser o seu destino? A depender da realidade social, sociocultural, enfim, que você vem, você já está meio que condicionado para um caminho de muito jovem arrumar um trabalho, gerar renda e ajudar em casa. E é assim que acontece, né? Então é muito comum você, pelo menos naquela época, você escutar dos mais velhos, né? Que você precisava arrumar um trabalho, que todo homem precisa ter uma profissão, e aí entenda-se por profissão as profissões padrões, né? Você precisa aprender mecânica, ir para os sinais da mecânica, você precisa ser um pedreiro, você precisa, enfim, se for fazer uma faculdade, fazer uma engenharia, enfim, você precisa de uma profissão. A música, hoje bem menos, mas na época ainda era muito vista assim como o fulano que vai levar a vida na flauta, né? E tal, literalmente. Enfim, E aí, bom, então eu vim desse contexto, assim, de entender muito cedo
que precisava ter um trabalho, ter renda, ajudar em casa e tal. Essas coisas, assim, né? Esse senso de responsabilidade da minha geração, ele era muito... Eu vejo hoje, tenho filhos, um de 18, um de 13. Parte por culpa da gente mesmo, a gente vai cuidando deles, levando até onde não dá mais. Mas naquela época era o oposto, né? O excesso era para o outro lado. Você tinha, ainda criança, você precisava desenvolver um senso de responsabilidade e as coisas eram muito duras, né? Então, você precisava aprender mesmo a questão de sobrevivência. Então, desde muito cedo tive isso. Então, eu fui trabalhar em tudo quanto é trabalho que me ofertava a possibilidade de vender a minha mão de obra e receber algum dinheiro em troca. Eu fui trabalhar em loja, em supermercado, enfim, e estudando. Enquanto isso, eu estudava à noite ali na Escola Presidente Médici, trabalhava o dia todo, estudava à noite, aquela rotina dura né? Trabalho no bairro, pego ônibus, corre para a escola, e parava no Colégio Salesiano, estudava música ali 1 hora, pegava o instrumento, subia, cortava o centro ali a pé, ia para a banda, para a escola, chegava atrasado, conversava com o porteiro, dava uma negociada ali, consegui fazer os 3 anos e passar em todos e tal. E aí, depois que eu terminei, ficou naquela perspectiva, porque eu fiz ensino técnico em contabilidade justamente para ter uma profissão. Falei, bom, se é que eu preciso ter uma profissão, então eu vou tentar uma profissão que seja mais leve, eu vou para o escritório. Então, esse era o pensamento. Eu vou olhava para um familiar, olhava para um amigo, então, serviço mais pesado. Eu já tinha vindo da roça, já tinha aquela coisa de me distanciar um pouco desse trabalho tão pesado, né? E aí fiquei nessa, fui fazer contabilidade, terminei, e depois fui pro Senac, aqui na Isaac Povas, fazer um curso de auxiliar de contabilidade 1, 2. E depois eu fui trabalhar e não consegui emprego em contabilidade. E aí eu fui para uma empresa de informática e aí fui estudar eletrônica. Aí fui para o Senai fazer eletrônica básica, sempre pensando em uma profissão. Eu fiz eletrônica básica, depois eletrônica digital, para poder trabalhar. E trabalhei uns 3 anos nessa empresa, gostei, mas aí, respondendo a sua pergunta finalmente, Kelsey, aí a música foi batendo cada vez mais. Porque eu estava no Colégio Salesiano tocando na banda e vendo que alguns amigos tinham ido para a faculdade estudar música. Então começou a pegar, né? Comecei a pensar nisso e eu me lembro, um professor, ele era um auxiliar do regente chamado Luiz Carlos. E eu troquei uma ideia com o Luiz Carlos. Falei, Luiz, eu tô aí, cara, já há uns 7, 8 anos na banda e tal. Tô pensando, será que é possível viver de música, né? Será que eu... Aí ele olhou, lembro como hoje, ele falou assim, poxa, Murilo, você é uma pessoa séria, você estuda, você quer crescer e tal. Tanto de picareta que tem aí, pode ir pra faculdade que você vai encontrar. Ele fazia a graduação em música, né? Vai lá, vai dar certo e tal. Foi uma palavra de incentivo, né, do Luiz. E aí eu me apliquei, deu certo, entrei. E no primeiro semestre eu ganhei o meu primeiro cachê. Olha que bacana. Agora, é uma coisa curiosa, porque até então eu tocava na banda, né? As paradas cívicas, militares, em 7 de setembro. Me lembro que eu e um irmão já falecido, meu irmão caçula, a gente dia de 7 de setembro, precisava minha mãe fazer massagem na panturrilha e passar um creme e tal, às vezes, de tanto que a gente se judiava. A gente desfilava Getúlio Vargas ali com aquela coisa, a gana de tocar. Sim, claro. Eu subia com o Colégio São Gonçalo, voltava com o outro, descia, corria, ia com a escola técnica, depois ia com a escola Cooperar, que era a escola que eu já regia, né, um dos primeiros trabalhos da banda da escola Cooperar, e depois à tarde ia desfilar em Várzea Grande. Então chegava no final do dia, eu não aguentava mais. Mas é um tempo muito bom e eu tenho grandes amigos na música até hoje, e fora da música também, da época dessa vivência de banda, um período longo, a vivência de banda. E aí depois que eu entrei na universidade, eu precisei sair do meu emprego da área técnica, que eu tinha feito alguns cursos e tinha um caminho ali. Mas naquela época a gente consertava, Kelso e Maria Cília, a gente consertava as placas, não era tudo descartável como hoje. Então, se chega um monitor, a gente tinha que pegar o esquema elétrico daquilo ali, encontrar qual componente, qual circuito que tinha um problema e trocava os componentes, né? Tinha medição exata dos resistores, os resistores, os diodos, essas coisinhas da placa ali. E a gente trocava, substituía e recuperava aquele circuito, voltava. Às vezes um circuito de comunicação da impressora, trocava, voltava a funcionar a impressora, comunicar com o computador e tal. Então era um trabalho interessante, eu gostava disso. Só que nessa parte da manufatura ali, eu queimava muito.
Depois que você faz, né, o teste é ou queima ou funciona, né? Então queimava muito porque eu tava com a cabeça em música. Isso é real. Ainda bem, né? Ainda bem, então. Eu ficava fazendo Ainda bem ali que você queimava tudo. pensando música. Era um negócio absurdo de como ficava aquilo na cabeça. E aí, até que eu tomei a decisão, né? E quando eu tomei a decisão, foi uma decisão dura, assim, porque meu pai e minha família tinham acabado de vir da roça para a cidade. Então, estavam os irmãos todos ali procurando emprego, tentando se estabilizar, buscando dar o próximo passo na educação também. Uma fase difícil para a gente poder se organizar, até entender o que ia ser ali no contexto da cidade agora. Então, eu saí da casa dos meus avós, que eu tinha morado durante esses 5, 6 anos que eu vim de lá para esse período que eu narrei para vocês, do ensino médio, das bandas e tal. E eu voltei para casa dos meus pais, e aí também aprendi a conviver com a família que já tinham 5, 6 anos que eu não convivia, né, e tal. E tendo essa possibilidade de transição. Me lembro que eu fiz o vestibular, passei, falei com o meu pai, falei, vou fazer música. Ele falou, que bom, tá vendo? Não deu uma opinião muito forte, assim, simplesmente falou, não, que bom, bacana, vai ser uma coisa boa e tal. E quando eu fui para a faculdade fazer a primeira graduação, isso foi no ano 2000, né? E aí, bom, lá, para sobreviver esse período, eu tive que trabalhar em horários, em contraturnos e tal, em posto de gasolina, para trabalhar à noite, às vezes virava à noite, a faculdade lá é à tarde, né? Então eu ia para aula 1h da tarde, mas tinha trabalhado a noite inteira, chegado em casa às 7 da manhã, aí dormia até 11 e pouquinho, já tomava um banho e tinha que pegar o ônibus ali de Várzea Grande, Cochipó, passar pelo Porto, ia até Fernando Correia, ia até a universidade, ia dormindo dentro daqueles ciferal da Nova Era, da Estrela d'Alva. Da Estrela d'Alva. Fazia aquilo ali e vinha dormindo e tal, para poder, o primeiro semestre ali, né, para poder conseguir fazer essa transição de um trabalho que já tinha uma renda, que eu precisei pedir demissão por conta da faculdade, né? Ou sair daquele trabalho e não procurar um outro trabalho na mesma área, porque a área técnica, geralmente você tem hora para entrar e não tinha hora para sair, pelo menos naquela época. E aí nesse contexto, eu fiquei ali vendo o que eu ia fazer na música. Beleza, entrei na universidade, estou estudando música agora, mas são muitos estudos teóricos, não tá me botando num lugar de tocar no próximo nível ainda, né? É um conjunto de coisas que eu estou me desenvolvendo aqui, muito bacana isso, mas qual o tempo, qual o time, né, disso aí? Então eu fiquei trabalhando em horários alternativos, até que eu me lembro uma época que eu estava dormindo em pé, assim, onde eu parava eu dormia. Aí eu falei, não, vou sair, seja o que Deus quiser, e corri para a universidade. Eu me lembro que o professor Abel foi quem me convidou para fazer um primeiro cachê. Então, daquele contexto todo da banda, agora eu ia tocar no casamento, alguma coisa assim. E eu fui. Me lembro como hoje. Eu já falei isso pro Abel. Eu ganhei R$50 como tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Aí você viu aquele saxofone, tenor, e aí você aprendeu a tocar saxofone. É ótimo, porque quando eu fui pra banda eu queria tocar saxofone, mas não tinha, é o mais popular. Então o que tinha era um bombardino. Ah, tá. A bombardino é aquele que... É tipo se fosse uma tuba pequena. Né? E aí eu falei, se só tem esse, vai esse mesmo. E foi ótimo. Eu aprendi a ler partitura, ler música com bombardino, que era um instrumento que fazia muito, a gente chama de contracanto. Então, enquanto o trombone estava com as melodias, um dobrado que a gente tocava na época, em homenagem ao Padre Sanches, ali do Colégio Salesiano. O bombardino vinha no contracanto. O trombone estava lá. O bombardino. Ele vinha fazendo coisas assim, numa outra direção. E isso requeria de mim uma habilidade de leitura que eu precisei desenvolver rápido. Então foi um instrumento bom. Depois eu fui pro trombone. Fiquei lá um tempão no trombone. E depois, uns 3, 4 anos, é que eu consegui o saxofone. Não pela escola, porque um amigo comprou um saxofone e falou, cara, eu não vou tocar, fica com ele aí. É difícil, né? Aí era caríssimo naquela época. Depois, com essa popularização do mercado chinês de fabricação de série de instrumento, deu uma barateada, ficou mais acessível. Mas naquela época era muito difícil, assim. Era muito caro você conseguir comprar um instrumento. Se não tivesse uma banda escolar, um lugar, uma instituição que te fornecesse, praticamente impossível para quem não tinha ali então o primeiro cachê foi com o sax. Foi com o saxofone. Ainda bem. Saxofone soprano, né? E aí foi o primeiro cachê. Quando o Abel me pagou os R$50, eu fiquei constrangido.
Explico. Eu vinha do contexto da banda, tocando todo mundo junto. De repente eu tive a oportunidade de tocar com um super músico, que é o professor Abel, Incrível. fazendo um violão incrível, acompanhando, fazendo as harmonias, fazendo as entregas pro saxofone ali. E tive pela primeira vez o prazer de fazer música num grupo pequeno, mas que você tá ouvindo tudo que tá acontecendo. Você tá ouvindo o violonista, você tá ouvindo quem tá cantando, então você tá se colocando ali. Aquilo para mim foi tão... Você se surpreendeu com isso? Foi tão prazeroso que o sentimento que eu tinha era assim: eu ficaria aqui. Se o Abel me chamar para tocar todo dia de graça, eu até pagaria se eu pudesse, eu até pagaria para tocar. Para ter esse momento. Claro, de novo, claro. sabe? E aí, então nessa perspectiva, eu peguei aquele dinheiro e fiquei assim meio constrangido. Falei, cara, eu deveria estar pagando para ter essa experiência. Foi tão bom. Essa é a exceção do artista. Foi tão bom que eu deveria estar pagando para isso, né? Demorou um tempo para eu acostumar que agora eu precisava encarar aquilo como um trabalho. O Brasil viveu tempos áureos na música, né? Na minha geração, principalmente a música popular brasileira, Elis Regina. Gente, nós fomos bombardeados por pessoas incríveis, Tim Maia e tudo mais. E eu observei que no seu currículo você tocou com nomes muito importantes. Por exemplo, Ivan Lins, que eu amo, Sim. né? E tantos outros. Fala um pouquinho dessa trajetória. Isso foi uma coisa muito boa, assim, que veio como consequência desse trabalho realizado, dentre tantas outras, né? Desse trabalho realizado no Instituto Ciranda. Olha só. Porque eu comecei ali muito jovem também, né? E fui aprendendo, fui me desenvolvendo como uma liderança à frente de grupos musicais, né? Lideranças nas práticas coletivas, como orquestra de sopro, né? Com orquestra de cordas, até chegar na orquestra sinfônica, e essa orquestra sinfônica ter possibilidades de realizar uma temporada artística ou temporadas artísticas anuais. Então, ao longo dos anos, todos os anos a gente lança uma temporada com um concerto para dia, local e horário acontecer, e repertório definido e tal. Então, nesse contexto, tem uma vivência minha que vem desde a banda de música popular, que é muito forte, que a banda, a gente tocava na banda, mas também tinha a Big Band, ali em Várzea Grande, que foi formada, depois a Big Band Mato Grosso, que era no estado. Eu participei de todos esses grupos, né? Então tem uma parte, né, de música popular que pulsa muito forte, assim, sempre, e de muitas escutas e de gostar muito desse tipo de música, porque às vezes assim, o maestro, a orquestra sinfônica remete a uma coisa mais tradicional, mas, puxa, o meu gosto por música popular, enfim. E aí, quando tivemos essas oportunidades, eu cuidei de trazer pessoas que, do ponto de vista pessoal, eu gostava muito também, né? Além de grandes artistas, fazer parte da minha história, da minha trajetória, onde eu pude escolher, onde eu pude falar, olha, seria bacana com esse artista. O Ivan foi assim, era tal como você, um prazer de escutar os discos, de ouvir as músicas e tal. E teve um evento bacana, que foi o seguinte, ele veio fazer um show em Cuiabá, na época, e a gente tinha um contato em comum no Rio de Janeiro, de um maestro, e o maestro deu uma alô, falou, olha, a gente deu uma alô, o Ivan tá aqui, será que conseguiria articular para ele dar uma visitada no Instituto? Falou, ele tá montando o Instituto Novo Tempo, né? No Rio de Janeiro e tal, e com algumas ideias, ele tá falando sobre isso nesse momento, ele vai adorar, e aí falou com ele, armamos, ele foi lá no Ciranda. Aí ele chegou, de repente ele chegou, e a gente recebeu, as crianças tocou e tal, e aí ele veio pro escritório, aí ele sentou e falou assim, olha, eu tô aqui para aprender e eu tenho 1h30, quero que vocês gastem essa 1h30 falando sobre o Instituto. Aí quando eu vi, eu fiquei 1h30 falando sobre o que a gente fazia pro Ivan Lins. Daí saímos dali com a ideia de em algum momento trazer ele para um espetáculo musical, né, um show dele com a orquestra, e fizemos isso em Rondonópolis. Foi uma coisa mediada pelo nosso querido Luciano Carneiro, que é lá de Rondonópolis. E depois, no outro ano, fizemos em Cuiabá, no teatro. Uma experiência linda, todos os hits. Ele adora cantar os hits da vida toda, né? Mas aí você já estava no Instituto, então a gente vai ter que fazer uma retrospectiva e entender como que o Murilo foi parar dentro do Instituto Ciranda. Sim, eu estava ali no segundo ano de faculdade, mais ou menos, 2002, por aí. E aí estava nesse contexto das bandas e tal.
E conheci o maestro Leandro Carvalho, nos corredores da Secretaria Sim. de Estado de Cultura, na época. Né? Quem apresentou a gente foi o Carlos Taubaté, o maestro Carlos Taubaté. Amigo querido, hoje no Nordeste. É, o Taubaté? Sim, É ele está mesmo? no Nordeste, um grande amigo. É um queridão também. Trabalhamos juntos, viajamos, fomos júri em vários festivais. Eu dirigi um festival ali em Nova Mutum, convidei ele como professor, um super músico, super talentoso, enfim. Mas ele apresentou, ambos trabalhavam na secretaria, né? E aí eu vinha de uma experiência de um projeto social que não tinha sido muito bem sucedido, bem cuidado, na verdade. Bem sucedido ele foi porque as crianças estavam estudando música e se desenvolvendo e tal. Então, desse ponto de vista, tinha um sucesso absurdo, mas ele foi muito bem cuidado e ele encerrou abruptamente, né? Deixando todo mundo na mão, crianças, enfim, uma coisa que nem vem ao caso mais. Mas eu vinha desse rescaldo, dessa experiência não muito positiva com projetos sociais. E eu era um músico estudando na universidade e pensando, olhando qual seria o próximo passo, né? As opções que tinha. Então, quando veio esse convite, a princípio eu fiquei ali meio reticente, mas o Leandro, eu sempre digo isso, é uma pessoa que tinha um esclarecimento sobre o que queria fazer, o que poderia ser ali com o projeto, do ponto de vista das oportunidades de transformação social, de preencher uma lacuna de uma escola pública de música, muito especialmente de uma escola pública de música que pudesse trabalhar com os instrumentos de orquestra. Então ele já vinha com essa ideia, ele já chegou em Cuiabá com uma carrada de instrumentos de cordas, justamente para começar um projeto. Então, em algum momento dele, né, mundo afora, aí ele teve a oportunidade de adquirir um lote de instrumentos de cordas e ele trouxe para cá. Esses instrumentos ficaram até hoje, deve ter gente tocando com instrumentos dessa época, violinos, violas, enfim. Então ele já tinha muita clareza do que poderia ser. Já conhecia outros projetos, né? Estava muito embrionário no Brasil ainda os programas sociais de música, mas ele conhecia outros projetos fora do Brasil e no Brasil e trouxe essa ideia para Cuiabá. Hoje eu participei recentemente em Salvador de um fórum de discussões sobre o desenvolvimento de políticas públicas pro setor. Qual setor? O setor das orquestras sociais. Porque quase toda grande cidade, as cidades pequenas, enfim, Brasil afora tem lá um projeto de música, uma banda de música, uma orquestra. Sim. Então a gente entra hoje, depois de mais de 2 décadas, num estágio assim, de discussão sobre como isso pode estar dentro de um contexto do desenvolvimento de políticas públicas, dado a relevância do trabalho e o impacto que isso tem nas comunidades e a dificuldade que seria para o poder público implantar escolas e orquestras nas cidades do Brasil afora. Claro. Então é muito mais jogo pro poder público ele fazer um incentivo para aquelas instituições que já trabalham, já operam, ajudar na operacionalização desses trabalhos todos, de ensino, de formação, de aquisição de instrumento, de manutenção desses instrumentos, de desenvolvimento de temporadas artísticas, de circulação de artistas entre essas instituições. Então, hoje a gente está nesse ponto, né, de discutir nesse contexto já. Mas na época era algo muito novo. Então, a partir dessa conversa, eu falei, cara, eu tô dentro, vamos lá. A gente começou ali no restaurante, na ProSol, ali no centro, perto do Ponto Socorro Antigo. Sim. Ali tinha, não sei se ainda tem, mas tinha um restaurante Prato Popular. E o Projeto Ciranda começou atrás do restaurante Prato Popular, em uma sala, uma recepção e mais uma sala. E eu me lembro, na recepção, a nossa queridíssima e saudosa Regiane Lopes, e na sequência ali já a sala de aula. Então, ali que a gente trabalhava, a administração era o Leandro, a Regi e a Lúcia, Sartorelli, e daí os professores que vinham. Eu vinha um dia na semana, como professor de clarineta, de saxofone, vinha um dia o professor de percussão, outro dia o de cordas, e fomos estruturando. Na sequência fomos ali para Tenente Lira, e ali já tinha uma classe maior e tal, e eu já fui assumindo algumas coordenações. A coordenação do grupo de choro, depois a orquestra de sopros, e essa orquestra de sopros nós fizemos temporadas de concerto naquela época, em 2006, 2008, trazendo músicos como Carlos Malta, Radegundes Feitosa, Sérgio Galvão, Vitor Santos, Tiberê, Daniel da Alcântara, os grandes músicos brasileiros que estão atuantes aí até hoje, exceto o Radegundes, que faleceu de um acidente trágico há um tempo atrás, mas todos esses músicos já eram assim, os expoentes, eram aqueles que todos os músicos brilhavam os olhos e os ouvidos, claro. E que ainda estão hoje aí trabalhando. Nessa época a gente conseguiu fazer 2 temporadas com esses artistas, foi muito bom para os alunos. Eles vinham, ficavam uma semana, depois faziam um concerto em Cuiabá, um concerto em Chapada. Foi uma experiência rica demais para todo mundo. E ali eu fui assumindo coisas, assumindo funções.
a orquestra, as coordenações e tal, até que em 2011, salvo engano, a orquestra ela tomou uma direção mais específica nas questões artísticas e particularidades da orquestra, e o Ciranda urgia por ter autonomia, principalmente, para poder fazer os seus trabalhos, né? E aí nós tivemos uma conversa, na época, e foi passado o Ciranda para a gente. Então, o Leandro com a Lúcia e a equipe da orquestra seguiu com a orquestra, e eu segui, formamos uma nova diretoria, eu assumi como presidente, a Elisângela Passos como coordenadora administrativa, diretora administrativa, o Fernando Pereira como a área de coordenador de cordas e na direção executiva com algum cargo que eu não me lembro, e o Jorge Moura como coordenação pedagógica também e na direção executiva com cargo. O Jorge ficou um tempo, uma pessoa incrível, assim, a gente tem uma super amizade até hoje, e depois seguiu o seu caminho. O Fernando também seguiu o seu caminho, um músico que tem um trabalho super relevante na sociedade, no meio musical mato-grossense. Fizemos muitos trabalhos juntos e tem um trabalho super importante também. E eu continuei com a Elis, mas recentemente veio a Jéssica, que vocês já conhecem, para a diretoria do Ciranda. E aí essa transição toda foi o que aconteceu, né? Mas o que eu tenho para dizer desse período é um sentimento assim que eu gosto de compartilhar bastante, de muita gratidão. Porque tanto o Leandro quanto a Lúcia eram também muito jovens, né? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, 2 anos para lá ou para cá de diferença, e muitos sonhadores, lutando e passando muita experiência, já tinha uma experiência de vida maior, né? Enfim, e passando isso, ensinando a gente como fazer. Então, tudo que aconteceu depois é fruto desse grande laboratório que nós tivemos ali ao longo de quase uma década, convivendo com eles, com os trabalhos e com as metas, os objetivos e a forma como eram desenvolvidos os trabalhos da Orquestra do Estado de Mato Grosso e a forma como éramos orientados no Instituto Ciranda, no Projeto Ciranda. Muito planejamento. Exatamente, que depois passou para o técnico. Instituto Ciranda, e a gente tocou o barco adiante, buscando honrar todas as discussões, os pensamentos que pautaram esses primeiros anos da instituição, né? Murilo, é claro que o Projeto Ciranda é uma referência nacional, né? Mas qual foi a história mais transformadora que você viveu até agora nesse processo? Rapaz, aquela resposta que todo mundo já espera, são muitas, né? E, de fato são muitas e tal, mas assim, eu sempre procuro analisar por diversas camadas, né? Porque às vezes é uma história que ela para ser contada, ela é muito bonita, mas ela tem as suas camadas, as suas particularidades. Porque é isso, o ser humano é multicultural, é dinâmico, vem de realidades culturais diferentes, de vivências culturais diferentes. Mas assim, especificamente de mudar. A gente tem, por exemplo, a história, que eu me identifico muito com a história dele, de um menino que era aqui, da comunidade de João Carro. A gente tem um projeto em João Carro, que foi patrocinado durante muitos anos por uma empresa, por Furnas, ali da barragem, Furnas Energia, né? Sim. Durante uma década, mais ou menos. Depois, quando esse patrocínio deixou de existir, a gente continuou como Instituto Ciranda e estamos lá até hoje, já há vários anos, como parte da ação do Instituto. Então, o patrocínio que chega para Cuiabá, Rondonópolis, onde a gente tem as 2 sedes, ele se estende para João Carro, que é ali zona rural de Chapada dos Guimarães, não sei se vocês conhecem. Chegando de Chapada, pega a esquerda ali, sentido Água Fria, aí atravessa ali o Lago de Manso, né? E do outro lado tem a comunidade rural de João Carro. Então é uma comunidade que eu me identifico muito porque, tal qual aquele período que eu passei lá na Agrovila das Palmeiras, é um conjunto de chácaras que foram cortadas pelas pessoas atingidas para as pessoas atingidas pela barragem do lago, né? Lá atrás. Então foi construída uma escola, um posto de saúde, o básico ali para a comunidade passar a existir no outro local, tal qual se fazia nas agrovilas. As agrovilas eram uma área de terra que o governo cortava e distribuía essas terras, né? Um programa de reforma agrária, mas tinha uma estrutura nessa agrovila das Palmeiras, por exemplo, foi no governo do Júlio Campos. Então tinha uma escola, existe até hoje, lá a escola na Gipsad, que eu estudei da 4ª à 8ª série. Interessante você citar o Júlio Campos. Sim, foi nessa. Interessante. É isso, foi no governo dele. E ele foi lá inaugurar a escola, teve um churrasco para a comunidade inteira, foi uma festança só.
E naquela época tinha os programas da Empaer e tal, que ajudava ali o pequeno agricultor, né? Então tinha o trator comunitário, o caminhão comunitário, dava linha de crédito a juros baixíssimos, você pagava com produção. Então o próprio governo enviava o caminhão para passar nas chácaras e recolher abóbora, enfim, as coisas todas que você estava produzindo naquele momento, e isso ia abatendo o seu financiamento. Um negócio incrível, né? Um negócio incrível. Eu vivenciei isso lá, né? É uma coisa que deveria acontecer muito, assim, porque chega alimentos frescos para nossa mesa, né? E ajuda demais o produtor que não tem como escoar, né? O pequeno agricultor que não tem como escoar, né? Muitas vezes tem essa dificuldade. Mas isso aconteceu, e aqui em João Carro é uma comunidade que me lembra muito, né? Chácaras, as crianças chegando de bicicleta, a pé, vindo de 5 km, outro 10. Eu morava 4 km da escola lá na Agrovila. Então fazia esse percurso, 4 para ir, 4 para voltar, todos os dias durante esses 5 anos. E ali de João Carro tem um menino, Rodrigo, que começou com a gente lá no projeto de música. Lá existe a banda, né? Os professores vão toda semana dar aula para a banda lá em João Carro. E ele aprendeu flauta, e ele veio para Cuiabá, quando ele foi fazer faculdade, ele veio para Cuiabá e fez um estágio no Ciranda, trabalhou, o primeiro emprego dele foi dentro do Instituto Ciranda. Depois a gente conseguiu uma bolsa integral para ele, numa parceria com o ICOP, que tem a Faculdade do Cooperativismo, tudo a ver para ele que veio desse contexto. E aí ele fez a faculdade, se formou, trabalha hoje na área, e recentemente a gente foi convidado, fui lá para João Carro no casamento dele. Uma história linda, assim, que eu acho que fico super encantado. Faz parte. Agora, os depoimentos, assim, é uma coisa incrível. Outro dia, na pandemia, para todos nós foi muito difícil, claro, né? Claro. E a gente tinha muitas famílias vulneráveis, né? Também, que na pandemia ficou a depender de tudo, né? E outro dia a gente chegou numa lanchonete, num restaurante, alguma coisa para comer. E aí o pai e a mãe trabalhavam ali. E aí eles chegaram na mesa, reconheceu a gente, começou a dar um depoimento e falar da atitude nossa na pandemia de arregimentar, arrecadar cestas básicas, pegar o cadastro de famílias que estavam com dificuldades do Instituto e entregar. Então a gente mobilizava o carro de um, o carro de outro. Em João Carro mesmo nós fizemos o trajeto ali, naquelas ruas, chegava de longe, entregava a cesta básica de longe para as famílias e tal. E esse casal, os filhos estudavam no Instituto, estudam até hoje, e já estão tocando bem, inclusive. Tem uma mocinha que está tocando muito bem. Mas eles começaram a falar, começaram a chorar, se emocionaram, da importância que teve aquela intervenção naquele momento. Claro. Então, assim, e aí, para além de todas pensando na formação técnica, a gente tem, todo ano, na Universidade Federal, entra um grupo, 4, 5, 6, às vezes eu dei aula na universidade, às vezes tinha sala que eu olhava, era todos alunos do Instituto Ciranda. Olha que barato. Que foram para a universidade. Então, todo ano no vestibular de música, alunos que estão na hora de ir para a faculdade fazem e entram, e são alunos excelentes lá na universidade, porque já chega com um instrumento, chega tocando, já toca na orquestra, então são alunos que tem como professor da universidade ali, dar uma aula que explore até muito mais essas possibilidades, essas potencialidades em relação ao aluno que chega mais num estágio diferente, num estágio mais inicial, vamos colocar assim, do estudo do instrumento, da compreensão musical, sabe? Então é um time de alunos que chegam muito bem para o próximo passo na universidade, porque o percurso natural você aprende, estuda o instrumento, depois você vai para uma escola técnica, um curso técnico, um conservatório às vezes, e fica lá 2 anos estudando instrumento, e depois você resolve questões técnicas e vai para a universidade. É uma coisa que muita gente não sabe, mas na universidade de música tem o teste de habilidades. Então você já precisa saber música para poder entrar. Claro. Você não pode do nada vou fazer música e vai lá. Vai ser muito difícil de você ser aprovado. Você precisa chegar tocando, sabendo escala, ouvindo os acordes, um monte de coisas. Então, que esses alunos, dentro do Instituto, a gente procurou dar um ensino muito próximo de um curso técnico. É um curso livre, mas que aborda as questões técnicas, os fundamentos técnicos do instrumento, as práticas musicais coletivas, né? O momento dele ir para o grupo de música de câmara, ir para a orquestra, ir para a banda. Então ele chega para a universidade muito melhor preparado para acessar aquela nova etapa do processo de formação dele, né? E aí, nesse contexto, além da UFMT, a gente tem alunos que foram para a Federal de São João del Rei, para a Federal de Uberlândia, para a Unesp em São Paulo, para
a Universidade do Rio de Janeiro. Tem uma ex-aluna terminando agora, inclusive ela volta para ser professora do Instituto agora, terminou o mestrado, fazendo um segundo mestrado agora na área pedagógica, no Conservatório de Sofia, na Bulgária. Já está lá há mais de 10 anos estudando. Que bacana. Gente. Ela voltou o semestre passado, ficou um semestre conosco e agora ela vem definitivo. Tem uma outra ex-aluna, ex-professora no Rio Grande do Norte. Então tem muita gente que passou pelo Ciranda, que tem ligação ainda com o Instituto, mas que seguiram seus caminhos. Isso sem falar nas bandas escolares, nas bandas militares. Eu vou na banda... É uma alegria quando eu tenho a oportunidade de encontrar os músicos da banda da Polícia Militar, ou do Exército, ou do Corpo de Bombeiros. Estão lá amigos, alunos, ex-alunos, que passaram pelo Instituto, ou que foram alunos na universidade. Então, quando eu vejo um grupo desse, é um tempão cumprimentando todo mundo e revendo pessoas que fazem parte dessa trajetória, sabe? Em orquestras, né? Em orquestras, a gente tem aluno na Spalanda, a Sinfônica de Goiânia, ex-aluno, né? A Jazz Sinfônica em São Paulo. Então tem muita gente no Rio de Janeiro também, muita gente que passaram por esse processo. Eu me lembro uma época, eu assisti um filme sobre um projeto de música no Nordeste, e que o Murilo Rosa era o regente, inclusive, era o ator que fazia o papel do regente. Aí no final passa os créditos, assim, falando, né? Fulano de tal, os personagens. Hoje ele é professor de tal lugar, da universidade e tal. E aí eu fiquei imaginando o Ciranda ali, olhando aquilo, e foram passando os nomes, assim, né? De quem tá onde. Acho que daria... Nossa, que lindo. Tem uma meia hora bem grande. de crédito de gente. A gente quer fazer esse levantamento em algum Eu momento. acho importante. Quantas crianças e jovens hoje o Instituto Ciranda prestigia, ensina, enfim, desenvolve? Na última década, Maria, a gente tem mantido a média de 800 alunos. 800 alunos. Isso na última década. Então, na primeira década de existência, a gente oscilou entre 200, 300, 500, 800. Chegamos a 1.200, depois recuava, de acordo com as possibilidades daquele momento. Mas na última década a gente tem mantido essa média. Por quê? São mais de 300 alunos na sede, em Cuiabá, aqui na casa de Bem, né? A nossa sede. Aí a gente tem... na Barão de Melgaço ali. Aí a gente tem em torno de 300 alunos na sede em Rondonópolis. Lá a gente tem uma sede própria também. Participamos de um edital da AMAGE, que eles estavam desativando a fábrica de leite de soja deles, de um projeto social que eles tinham também, e ia doar a casa para uma instituição. Aí nós concorremos e ganhamos, então a gente tem uma sede própria em Rondonópolis também. Aí a gente tem João Carro, em torno de 60 alunos, Chapada dos Guimarães, em torno de 50, 60 alunos de violino. E a gente tem em Poconé, uma parceria lá com o Sesc Poconé, para formação, com o Sesc Nacional, né, para a formação da Orquestra Jovem Sesc Pantanal. Então, juntando tudo, somando tudo, acho que passa de 800 alunos, né? Média de 800 alunos na última década. Incentivos. Como vocês conseguem manter tudo isso? Através de incentivos estaduais, federais, porque é algo que os artistas não entendem muito bem, né? Tem dificuldade. E acredito também que a trajetória de vocês não tenha sido fácil. Sem dúvida, né? Sobretudo porque uma instituição social do terceiro setor, como nós somos um OCIP, né? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A gente opera ou trabalha com projetos ou com financiamentos que tem as etapas, né? Tem a etapa de escritura desse projeto, a etapa de análise e aprovação, diligências e tal, isso em todas as instâncias. Eu vou falar de cada uma delas, de todos os tipos de editais, né? E depois, uma vez aprovado, você vai desenvolver aquelas atividades que você propôs. Esse recurso está atrelado a rubricas específicas de cada área, de cada ação, de cada trabalho, de cada serviço que vai ser contratado. E chega a hora da prestação de contas. E quando chega a hora da prestação de contas, geralmente você tem que zerar essa conta, você tem que gastar esse dinheiro. De projetos por lei Rouanet, em algumas modalidades dentro da lei Rouanet, de planos bianuais, plurianuais, enfim, que você pode fazer o remanejamento daquele recurso que sobrou para o próximo ano, mas aplicando no mesmo projeto. Ou seja, você não tem como, você não encontra muitos caminhos para criar aquilo que seria o ideal para instituições como a nossa, que é a criação de um fundo patrimonial, né, um fundo financeiro, né, que você pudesse ir guardando o que sobra, economizando, juntando e guardando, até chegar num ponto que você tivesse um recurso
um montante que fosse interessante, que já começasse a dar um retorno em termos de investimento, que pudesse permitir planejamentos para os próximos 5 anos, né? Para a próxima década, enfim. Eu me lembro que teve discussões e votação há uns 4, 5 anos atrás da lei do endowment para criar essa possibilidade para o terceiro setor. Salvo engano, não avançou e ficou a nível das instituições federais e tal, de poder as universidades federais poder criar esses seus fundos, né, de investimento para poder receber recursos e fazer a aplicação disso, enfim. Mas é um sonho, a gente conseguir ter um caixa para poder ter planejamento de médio e longo prazo. Em relação às fontes de financiamento, a principal do Instituto é a Lei Rouanet. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque acho muito importante. É a famigerada Lei Rouanet, Claro. né? Quer dizer, às vezes muita gente Claro. sem a informação, Claro. ou vai copiando, vai repassando aquilo, e vai colocando a Lei Rouanet num lugar muito ruim. Sim. E, na verdade, é uma lei fundamental para o desenvolvimento da cultura e para a economia do nosso país, né? Existem estudos, né, sérios, enfim, inclusive da Fundação Getúlio Vargas, que fala do retorno que se tem a partir do investimento em cultura, né? Então, se você capta lá 1 milhão para poder desenvolver, você vai aplicar esse recurso na sua comunidade, na comunidade local, né? Um projeto da comunidade que vai atender crianças da comunidade. Agora, esse recurso tudo ele vai ser capilarizado em tudo aquilo que demanda para que aquela ação seja bem feita. Então, vai pagar professor, vai contratar serviços, vai precisar de combustível, vai precisar de alimentação, vai precisar de figurino, vai precisar de palco, vai precisar de som, de luz. Quer dizer, do arranjador, do compositor, essas pessoas vão receber esse dinheiro e vão gastar esse dinheiro também na praça e vão gerar impostos também de cada caixa de fósforo ou pacote de feijão que comprar. Também são novos impostos que são gerados e da energia que ele paga. Então, é uma roda que tem um nome para isso, né, de economia criativa, que, dentro do contexto de economia criativa, que permite que esse dinheiro ele retorne para o... Se retroalimenta, exatamente, né? Ele retorne para o governo no formato de outros impostos, né? Então, assim, a Lei Rouanet ela é muito importante. Às vezes tem correções para serem feitas num aspecto ou no outro, e acho que todo mundo que usa a Lei Rouanet até clama por algumas correções, alguns ajustes. Isso é feito de tempo em tempo. De tempo em tempo, acontecem essas reuniões, discussões, e são feitas alterações como toda e qualquer lei, né? Claro. São discutidas. Agora, é muito importante deixar claro que instituições como a nossa, orquestras, as bandas, os grupos de musicais, os grupos de dança, são muitas instituições que se valem dessa lei e que fazem esse tipo de atividade cultural chegar à população de maneira geral por esse caminho do financiamento pela Lei Rouanet. E aí, para o empresário, ou para quem vai doar para um projeto, ele tem, para além de todas as coisas, é um recurso que já seria pago para o governo, né? E ele consegue que um pequeno percentual, 4%, 6%, que ao invés de ir direto para o governo, que possa chegar num projeto na sua comunidade. Eu acho que isso, para todo ser humano, deve dar algum tipo de satisfação, de ver que um recurso que você direcionou para um projeto tem agora esse resultado aqui na comunidade onde eu atuo, no entorno onde a minha empresa atua, onde ela sobrevive, onde ela se desenvolve. Então é uma relação que a gente enxerga isso, e graças a Deus muitos empresários enxergam dessa forma, uma relação muito proativa para o bem comum. Então existe essa empresa, existe essa instituição, essa outra, e deram as mãos, e por meio desse financiamento que chega a partir desse dinheiro que iria para o financiamento geral, para o imposto geral dele, vem para esse projeto, vem para o projeto do Kélcio e da Maria, e agora vocês desenvolvem essas atividades, emprega tanta gente, movimenta a cultura, oferta atividades culturais, geralmente gratuitas ou a preços populares para a comunidade, e todo mundo ganha, é uma relação que todo mundo ganha. Claro. Quais são as empresas que atualmente apoiam a vocês, Murilo, pela Rouanet? A gente tem a principal empresa que está conosco já há bastante tempo e é fundamental para o Instituto Ciranda ser o que se tornou, né, e continuar se desenvolvendo, que é a Bom Futuro, uma empresa que está conosco há mais de uma década. Aqui em Cuiabá, né, ela está no estado, enfim,
São muitas fazendas, enfim, então, mas a sede, né, É do agronegócio. a administração é aqui em Cuiabá. E é uma relação muito, muito boa, assim, não só conosco, mas com outros projetos que eles financiam e patrocinam via Lei Rouanet, também de muito próximo, de acompanhamento, de ver as atividades sendo desenvolvidas. A gente tem uma gratidão muito grande, porque há essa empresa e as pessoas que estão ali dentro, que têm esse olhar sensível para esses projetos todos, né? O Instituto Ciranda e vários outros. A gente tem também parceria com a Energisa, com o Banco Sicoob, com o Sicredi. Às vezes um ano tem mais parceiro, outro ano menos, mas são empresas que a gente está há muito tempo, né? A Trael também, mais recentemente, e deve ter algum outro que eu acabei não me lembrando aqui, mas é um conjunto de empresas, né, que a gente tem acessado e tem conseguido renovar. Isso é muito importante, porque a continuidade permite que a gente faça a manutenção de uma equipe, por exemplo. Uma instituição como a nossa, ela precisa de uma equipe profissionalizada. Então, às vezes, tem um ideário, né, do senso comum de que um projeto social ele só é bonito, ele só é bem visto se for feito por voluntários. Então, dentro da instituição precisa ter uma frente do voluntariado, que o pai participa, que os funcionários daquela empresa participam e tal, mas para fazer acontecer, a gente precisa ter profissionais tão bem treinados e capazes e competentes como qualquer outra organização pública ou privada. Então, no terceiro setor, a gente entendeu isso lá atrás, que se não tem um caminho de profissionalização, de estabelecimento e estruturação de processos de gestão, de organização, de cultura organizacional, né, para aquela instituição, fica muito difícil de dar os próximos passos, porque já é uma instituição que não tem um recurso que permite fazer um planejamento que não seja muito flexível, e esse flexível às vezes vai de 0 a 100 entre um ano e outro, porque às vezes você precisa descontinuar uma ação de um ano para o outro por falta de recurso. A gente já vivenciou isso várias vezes. Então, dentro de um contexto de uma instituição que não tem, pela sua própria natureza de funcionamento, muitas vezes condições de fazer um planejamento bem fixo, estabelecido, com as metas, né, controláveis de ser alcançadas na próxima década, quer dizer, você faz isso, você planeja, mas você sabe que você vai ter muito jogo de cintura, ceder, flexibilizar, fazer a alteração de rota para poder ir driblando as adversidades e chegar no próximo passo com o recurso que você, minimamente no próximo passo, com o recurso que você teve disponível para trabalhar por aquele período. Então, ou seja, quando você tem parceiros como esses que eu acabei de citar, que acreditam nas ações do Instituto e permite a gente conseguir trabalhar um período de 2, 3, 4, 5, 10 anos, é muito importante, porque significa que lá na instituição tem uma equipe, tem a manutenção de uma equipe, de uma cultura organizacional, de modos de fazer que a gente está aprimorando ano após ano, é fundamental. A outra parceria nossa com o poder público, a gente tem conseguido nesse governo, né, no governo do Estado, o governador Mauro Mendes, junto à Secretaria de Estado de Cultura, a gente tem conseguido nos últimos anos uma parceria significativa para a manutenção das atividades do dia a dia do Instituto, com aulas, né, as despesas todas ali para manter a porta aberta, e a manutenção da orquestra jovem hoje, uma orquestra formada por bolsistas. Então, tem muitos jovens tendo a primeira oportunidade de emprego na música dentro da orquestra do próprio Instituto, por meio dessas parcerias, tanto via Lei Rouanet quanto via governo do Estado de Mato Grosso, com a Secretaria de Estado de Cultura, com todos os secretários que passaram, né? A gente vem desde lá de trás do secretário Beto, o secretário Alain, o Davi, o Jean David, o Jean Moura, né? Enfim, todos que passaram, que foram assumindo a secretaria ali, têm olhado para o Instituto com carinho, com atenção, e isso tem permitido a gente dar os próximos passos. É importante essa informação, porque muitas pessoas entendem que a dificuldade de captação aqui no Estado de recursos via Lei Rouanet. Eu entendo que um projeto bem elaborado, bem apresentado, com respaldo, consegue essa captação. Que as empresas se sensibilizem, né, Murilo? Sim, sim. Você quer continuar? Posso falar? Não, pode falar. Sim, você tem razão, Kelso. O que a gente precisa entender? Existe, a lei existe, ela está aí, ela é e precisa ser acessível para todos os fazedores de cultura em todos os segmentos, né? Na música, nas artes plásticas, na dança, nas belas artes, nas 7 belas artes, mas também na cultura popular, em projetos diversos.
tem lá os segmentos, tem audiovisual, tem música, enfim, tem os segmentos todos que a gente tem, patrimônio histórico e tal, que você pode escrever o projeto e submeter. E é um processo que precisa fazer. Tem empresas que fazem isso, mas você pode fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Você que está assistindo a gente, que tem um projeto que quer fazer, você pode escrever esse projeto. Você entra no site do governo federal, do Ministério da Cultura, o SALIC. Você vai escrever esse projeto e lá tem um template, tem os campos todos para você preencher e dizer com as suas palavras tudo que você vai fazer. E tudo que não tiver muito legal vai ter técnicos altamente capacitados para poder diligenciar o seu projeto e falar, olha, isso aqui não entendi. Ou isso aqui, você quer dizer tal coisa? Preciso que você arruma isso, e vem a diligência. E você vai sentar e vai refazer aquilo, refazer, até ficar dentro dos padrões, tanto do discurso, né, quanto a relação coerente com a planilha, com os valores que você coloca, que lança ali, e que daí você vai obter a aprovação, né, por um colegiado, e depois você vai ter esse número do seu projeto, né? Ele virou de uma proposta, se tornou um projeto, agora você tem um número, e aí o próprio Ministério, né? Que é importante dizer que foi muito difícil o período que nós ficamos sem o Ministério da Cultura, que foi transformado, reduzido a uma secretaria, e que a gente não conseguia sequer. A gente foi pessoalmente lá, batia na porta e o segurança falou, tem uma semana que não vem ninguém aí. Isso nós vivenciamos. Difícil, né? Então, você virar de um ano para o outro sem ter a resposta do projeto que está pautado, né? Então, é muito importante saber que a gente tem o Ministério da Cultura, que ele funciona e que ele está aí para trabalhar com essas políticas públicas para a cultura, né? Tem pessoas muito capacitadas lá. E uma vez aprovado, você vai ter uma abertura de conta pelo Ministério, tudo acompanhado pelo Ministério. E você vai ter um número e vai ser publicado no Diário Oficial. E daí, com essa publicação no Diário Oficial, você vai transformar esse projeto cheio de números e letras em uma proposta comercial mais acessível, né? E você vai bater de porta em porta. E você vai mobilizar todos os seus... É você que bate, Murilo? Eu fiz muito tempo, faço até hoje, né? Mas hoje já tem outras pessoas, né? Sobretudo a Jéssica Gubert, que é a diretora de desenvolvimento institucional. Então a gente tem canalizado para ela, mas eu fiz muito tempo. E eu me lembro que no começo era assim, de fazer um roteiro mesmo de empresas, pessoas. Então você vai mobilizar toda a sua rede, vai falar com um, com outro, e esse vai te abrir uma porta aqui, outra ali, até você chega no departamento que cuida daquela empresa. O departamento de marketing. E marketing, às vezes, quando é patrocínio mais direto, mas muito departamento social, né? De investimento social. As empresas têm isso, e aí ali você vai pedir. Não tem outra palavra, né? Você vai pedir, você vai explicar, mas é um pedido, eu acho assim que é um pedido que ele não é um pedido frio, ele é um pedido que você tenha, uma vez que você senta e escreve um projeto e fala e coloca toda a sua paixão, o seu sonho, o que você quer desenvolver na sua comunidade com aquele projeto, quando você chega para conversar com alguém, você fala com muito entusiasmo, com muito brilho nos olhos, com muita verdade. Aquilo se tornou verdade, você vislumbra, você enxerga aquilo acontecendo, rodando. E você consegue, de alguma maneira, ilustrar isso para o seu espectador. O que é que você vai fazer e a importância que aquilo tem, né? Então, às vezes a pessoa vai olhar, olha, não é do nosso interesse, não é a nossa empresa tem um foco mais nisso. O outro vai falar muito interessante, mas não vou participar nesse momento não. Mas vão te dar atenção, vão te ouvir. E isso vai fazer com que você adquira fôlego, vontade, coragem. E você vai encontrar muitas empresas e muitas pessoas que têm um olhar já mais sensível e até mais profissional. Quando eu digo profissional, é que tem ali pessoas técnicas que olham para isso e falam, isso é bom para a gente por isso, isso. Então, é bom para esse projeto, vai ser incrível, mas para a gente também, enquanto empresa, é bom por esse e por esse aspecto. E vai fazer essa conta. E aí o diálogo fica muito mais profissional até. A gente sai desse lugar de pedir e vai para o lugar da parceria, né? Do respeito, da compreensão, do enxergar com clareza a importância daquilo para mim, para você, para o outro. E aí fica num lugar de diálogo profissional, que é muito bacana. E que existe no Brasil inteiro, né? Os maiores aportes tá ainda, apesar das mudanças na lei para descentralizar, mas ainda pela própria cultura, pelo aprendizado que as instituições foram tendo ao longo das décadas, ainda está concentrado muito no eixo Rio-São Paulo, região sudeste, né, Minas também, mas Mato Grosso tem avançado bastante, assim, muitas empresas abrindo as portas para os financiamentos
via Lei Rouanet, e muitas instituições também se organizando. Isso é muito bom, todo mundo ganha. Murilo, em algum momento, aquele menino que se apaixonou pelo saxofone, assim, pensou em desistir? Sim, dois Conta como é isso. 2 momentos tristes, né? Um foi que eu tinha, esse meu filho que hoje tem 18 anos, ele tinha acabado de nascer, e eu passei uma situação muito difícil financeiramente. E aconteceu uma sucessão de coisas que eu cheguei em casa e tinha cortado minha luz, assim. E aí eu vi meu filho bebê no berço, tava muito calor, tinha pernilongos e tal, e tinha luz de vela. Isso, eu saí, eu sentei, e acho que eu nunca compartilhei isso com muita gente, é uma coisa muito pessoal. Mas eu saí e eu tinha 20 e poucos anos, e aí eu falei, cara, isso não tá certo, porque eu tenho trabalhado como um maluco em todas as frentes, eu tenho viajado, eu não paro em casa, é um trabalho atrás do outro e eu não tô conseguindo prover, né? Fazer chegar o suficiente para uma vida confortável, né? E aquilo durou um dia só, no outro dia eu acordei, tomei um banho e fui levantei a cabeça e vamos trabalhar, e já resolvi aquilo, e corri 1000 coisas e tal, recorri a uma, a outra e tal, mas isso bateu muito forte. Foi um dos momentos que eu pensei e falei, cara, eu sou uma pessoa esforçada, tenho estudado, tenho buscado melhorar a vida, não é possível, eu acho que tem alguma coisa errada, eu tô tocando a bola para um lugar muito, muito errado, assim, porque não tá, né? Enfim, e o segundo momento foi quando morreu meu irmão, caçula, que era músico, né? Ele morreu com 25 anos, numa viagem da Orquestra do Estado de Mato Grosso. Ele trabalhava na Orquestra do Estado de Mato Grosso. Então eu fiquei em Cuiabá, no instituto, né? Eu me lembro que eu vim com ele de casa, né? E aí despedi dele ali, o ônibus já estava encostado, ele entrou no ônibus, a orquestra foi fazer uma turnê, e aí em Tangará da Serra o prefeito, num dia pós-concerto ali, o prefeito tinha um day off, o prefeito foi levá-los, assim, filmando dentro do ônibus, conversando com um, brincando, levaram aquele salto das nuvens lá. Sim, sim. E aí lá ele ficou na rede, demorou um tempo, ele entrou quase na hora do almoço, ele entrou na água, a princípio ele não queria ir, queria ficar no hotel, mas aí vamos, ele foi, entrou na água e 10 minutos depois estava morto. Pegaram ele na hora ali, mas já estava morto. Então foi uma tragédia absurda, um acidente estúpido assim, um jovem de 25 anos, músico, trompista, me ajudava com a orquestra, tocava trompa na orquestra, cuidava do arquivo, me ajudava a desmontar, montar. Então assim, lembro que eu fiquei uma semana sem conseguir sair de casa, e só eu e ele na música, né? E eu que levei ele pra banda do Colégio Salesiano, primeiro instrumento, os primeiros trabalhos junto, tocava na banda junto. Então era meu parceiro musical, né? Era meu irmão caçula. Então quando eu voltei pro trabalho, aí eu achei que eu não conseguiria, assim, porque foi muito pesado, assim, porque tava tudo ali, né? A sala dele, a mesa dele, com as partituras que ele tinha impresso, abri o e-mail, tava os e-mails dele com os arranjos, as coisas todas. Aí o primeiro ensaio da orquestra, imagina, a cadeira da primeira trompa, não tiraram a cadeira. E aí você tem aquele choque, né? Foi uma coisa muito dura, e ali eu achei que eu não ia conseguir continuar, não. Eu fiquei uns meses ali tentando achar um outro caminho do que eu ia fazer. Mas aí, enquanto isso, a música estava acontecendo, né? E aí vai te trazendo de volta. Então, um evento aqui, um amigo te chama, uma coisa lá, vai te trazendo de volta e enfim, a vida continua. Amor, por incrível que pareça. Passa rápido, né? Já foi. A gente vai conversando E vai embora. Eu acredito e o tempo que passa. sejam os episódios mais longos do Cultural. Aquele convidado que fala pelos cotovelos, assim, não, né? mas é muito esclarecedor, porque a gente vai vivendo tudo isso, vai sentindo, porque eu já... vários momentos que você colocou se identificam com os meus. Sim. Vim da música também, tive uma mãe que foi cantora, crooner de orquestra. Então você vai, sabe? Sim. É bem interessante, sua história é muito bonita. Antes da gente fazer a última perguntinha, eu quero agradecer de novo aos nossos patrocinadores. O Instituto Canopus, Venezia Móveis, o restaurante Maison Paris e, é claro, ao Goiabeira Shopping. E pedir para vocês nos seguirem no YouTube, Spotify e Instagram, @culturalcast, um podcast de cultura. Também. Com 2 L's, não pode esquecer, né, amor? Com 2 L's. Vai para aquela pergunta. Vai. Básica. Você ou eu vou? Você. Murilo, o que é cultura para você? Uau. É um podcast de cultura, mas eu não esperava por ela.
assim, a definição de cultura para mim ela vai mudando ao longo dos anos, né? Eu me lembro quando eu entrei na faculdade, o primeiro contato que eu tive com o conceito, com a definição de cultura, foi num livrinho pequeno, assim, daquele autor da Universidade de Brasília, acho que é professor emérito da Universidade de Brasília, Roque Laraia. Cultura é um conceito antropológico. Eu comprei esse livrinho e tenho ele até hoje. E aí ele faz uma descrição longa ali, uma conceituação longa do que é cultura, refutando algumas, principalmente duas perspectivas da cultura. Uma ligado a questões biológicas e outra ligado a questões geográficas. Ele refuta aquelas ideias de outros antropólogos predecessores de que a cultura existe um determinismo biológico para a cultura, os deterministas, né? Ou que exista um determinismo geográfico para a cultura, ou seja, a pessoa nasceu naquela região, viveu ali, fatalmente ele vai ter uma cultura única, né? Ele provou que qualquer região tem várias, a cultura é diversa, é dinâmica e biológico também é até perigoso, porque depois deu origem àquelas teorias supremacistas, racistas, eugenistas, enfim, beberam um pouco nessa fonte lá de que havia um condicionamento genético que determinava a cultura de um determinado povo, etc, etc. Então, ele deu uma desconstruída já num pensamento talvez um pouco comum naquela época e propôs a cultura como algo muito mais dinâmico e versátil e vivo, plural e que se movimenta. E depois você vai aprendendo, né? O que eu faço é cultura, o que o outro faz é cultura. Você começa ali com aquele estudo formal de música, academicista, né, e tal. E aí você aprende sobre cultura, essa cultura erudita, né, da orquestra e tal. E depois você tem um choque quando... Eu lembro que o professor Abel levou a gente para lá, para o seu Caetano, o seu Mané Severino, para ver a construção da viola de coxo. E aquilo ali, né, a cultura sendo feita, fabricada ali na nossa frente, né? E depois as culturas que vêm de diversas áreas, né? E aí a essência do termo de cultura que vem de cultuar, de cultivar, né? Então, de cuidado. Então, o cuidado com alguma coisa, o culto aos deuses, o culto religioso, a cultura, a agricultura, a psicultura, enfim, tudo tem a ver com cultivar, com cuidar, tem a ver com cultura, com fazer cultura. Mas a definição mais... Finalizando, assim, enfim, isso é um papo longo, porque... Deixa para o outro nos anos 60 teve a contracultura, que também é uma cultura. A cultura de ser contra aquela cultura que está estabelecida, né? Mas, assim, eu fico com a definição mais recente dessa grande filósofa brasileira, que é a Marilena Chaui, que fala, que resume, assim, acho que sintetiza bem, fala da cultura como uma dimensão simbólica do ser humano. Então, é aquilo que, do ponto de vista da linguagem, é aquilo que eu penso, elocubro, tem um gesto, acontece aqui, mas ele não nasceu para o mundo. Então, a partir do momento que eu começo a traduzir isso para o mundo, através da linguagem, através de uma linguagem, né, da música, da poesia ou da fala e tal, ele nasce para o mundo e eu estou fazendo cultura ali. E a outra, ela fala que vem pelo trabalho. Então, enquanto essa caneca não existe a cultura dessa caneca, mas a partir do momento que eu trabalho em algo, em um projeto, e ele passa a acontecer, ele traz uma gama de cultura que vai acontecendo e vai se processando. Então, eu gosto dessa definição. E como marca, ela fala uma coisa interessante também, que talvez isso tenha nascido em dois aspectos principais. Ela cita outros antropólogos que eu não me lembro agora, mas ela fala que isso talvez tenha nascido de dois momentos importantes. Um é quando começou a se cozinhar os alimentos. Então, agora nasce ali uma repetição, o desenvolvimento da questão culinária e talvez o primeiro processo de feitura de um tipo de cultura que a gente começa a olhar como cultura, hábito, fazeres, modos de fazer. Uhum. E o outro quando começou a se escolher as mulheres, assim, quando deixou de ser, o ser humano deixou de ser, como fala, uma comunidade incestuosa, mais primitiva e incestuosa, e começa agora essa aqui pode ser a mulher para você casar, essa não e tal, começa a criar processos ali de escolha consciente. Então ela coloca como alguns marcos assim do nascimento disso, mas eu gosto muito dessa definição de que a cultura é essa dimensão simbólica do ser humano, sobretudo pela linguagem e pelo trabalho. Que bacana. Bom, dá
E por falar em Na nossa cultura, lembrancinha. Eu queria falar uma coisa, só. Pode falar. O convidado pode propor uma questão. Pode. E é em cima do que a Maria colocou lá no início, dessa relação minha com a paisagem sonora. Que eu acho incrível. Que foi uma coisa que nasceu lá nesse período. E depois eu fiquei. Quando você vem da roça, você vem meio traumatizado das lutas, da labuta diária ali, né? Então eu me lembro que meus irmãos vieram para Cuiabá, passou um tempo, não serviu o exército, não sei o quê, e voltava para lá. E eu vinha e eu falava assim: não volto. Não volto. Eu tinha uma coisa assim de olhar aqueles rapazes já com 25, 30 ali, fazendo as mesmas coisas. E eu pensava assim, cara, a vida não pode ser maravilhosa. Hoje eu vejo que era uma opção de vida maravilhosa, passar a vida natural, num clima, num ambiente bucólico e idílico e da natureza e tal. Mas o ser humano sonha. Então eu tinha aquela coisa assim, me aterrorizava a possibilidade, a perspectiva de daqui a 10, 20 anos estar ali naquele mesmo contexto. Então eu queria vir para estudar, para conhecer o mundo, para fazer as coisas e tal. Então, e aí construir a trajetória, né? E aí eu fiquei um tempo reticente com a natureza, com o meio ambiente, assim, com as questões do mundo natural. Vamos para o rio? Tomei banho no rio a vida toda ali, vivia dentro d'água e tal, brincava de esconde-esconde, não era no seco, era dentro d'água, ficando a apneia lá, e tal, aquela brincadeira de criança pulando do olho da árvore, assim, essas coisas. Então, fiquei um pouco afastado. Depois eu fui voltando devagarinho, por várias questões, né, e pessoas e contatos, e fui voltando e aí fui me reconectando, né? A partir do quê? A partir do Chapada dos Guimarães. Então, trilha, cachoeira, e quando eu vi, a coisa que eu mais gosto de fazer hoje é ir para o ambiente natural. E depois, há 10 anos, veio o Pantanal Mato Grossense. E aí, o Pantanal, eu fiquei encantado com a questão da sonoridade. Porque amanhecer no Pantanal, entardecer no Pantanal, os sons da noite é um negócio absurdo, assim. Isso eu fiz tem um projeto que a gente leva alunos do Instituto Ciranda para lá todo ano, feito em parceria com a ONG norte-americana chamada Joara Foundation, dos nossos amigos lá, o Ethan Shirley e o Alex Carney, que são 2 pesquisadores norte-americanos que vêm há 10 anos, a gente tem essa parceria. A gente vai com um grupo de 20 estudantes todo ano para lá e fica 4 dias, 4 noites, gravando o Pantanal, fazendo música a partir da paisagem sonora do Pantanal. Isso ganhou uma proporção muito grande para mim, virou minha pesquisa de doutorado. Então, a minha pesquisa de doutorado hoje lá na Unicamp é sobre paisagem sonora do Pantanal Mato Grossense. Eu gravo isso, eu faço gravações multicanal, então gero áudio imersivo, e esses áudios eu trabalho no laboratório de som lá da Unicamp, em processos de pedagogia musical e em processos de criação musical. Então, a orquestra nossa, e nos concertos, a gente faz música a partir dos sons do Pantanal. E isso virou uma pesquisa acadêmica, científica, de doutorado. Então, eu faço análise dessas sonoridades, gero música a partir e em processos pedagógicos, os alunos aprendem a lidar com aquele som, com o seu instrumento, explorando esse instrumento em possibilidades que chama de técnicas estendidas, né, de tocar o instrumento de um jeito diferente daquilo que ele toca nos métodos tradicionais. E, por outro lado, é a pedagogia musical, né, e ambiental. Ele conheceu o Pantanal, não como a maioria conhece, pelas imagens, né, pela paisagem. A gente fala não, tem um pesquisador norte-americano chamado Bernie Krause, que ele fala que se uma imagem vale por 1000 palavras, uma gravação de paisagem sonora vale por 1000 imagens. E ele fez um experimento assim. Ele fez um experimento de um manejo sustentável, o impacto que teve na paisagem sonora com a retirada de árvores centenárias daquele lugar. A gente sabe que é um processo saudável para o meio ambiente até, né, que aquilo se vai extrair da maneira correta, né? Mas em termos de paisagem sonora tem uma mudança muito grande, que define, inclusive, fala para a gente, dá sinais sobre a saúde do ambiente, como é que está indo aquele ambiente. Para reflexão. Imagina o Pantanal Mato Grossense antes daquela queimada que teve severa, pega uma área ali, grava, e depois que passa o fogo e queima tudo, grava de novo, pra gente ver o que sobrou de vida. Você conhece o Zé Medeiros? Sim, de nome. Precisa conhecê-lo pessoalmente, ele é apaixonadíssimo pelo... Eu tenho um trabalho dele aí pra Serra do Amolar, na época das queimadas lá, que foi um negócio incrível, fantástico, né? Fantástico, grande parceiro. Murilo, foi um prazer enorme tê-lo aqui, você pode voltar outras vezes, que nosso papo vai ser longo de novo. Muito obrigado por toda a informação, por todo o conhecimento que você tem.
e por esse trabalho fantástico que você e os Ciranda realizam no nosso estado e pelo nosso Brasil e pelo mundo, é claro, né? E cada vez mais sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço demais, assim, acho que eu sempre falo com muita, quer dizer, não perdi o entusiasmo, espero não perder o entusiasmo nunca para falar dessas coisas boas que a gente acredita, né? De música, que foi quem trouxe a gente para esse contexto todo, e das instituições que a gente cuida, né? Vocês falam do trabalho das instituições de vocês também com muito apreço, com muito carinho, com muita verdade, e eu também sinto isso quando eu preciso falar de alguma coisa relacionada ao Ciranda, à orquestra, as coisas. É uma vida. Quizá a gente consiga unir o Ciranda com a Companhia das Artes, vamos em algum momento música fazer. e dança, algo Sim. que a gente pensou lá Sim, atrás. Já fizemos lá atrás? Sim. Já fizemos e que tem que Estamos lá à voltar aos disposição para palcos. todas as parcerias. Assim. estar aqui. Então leva a nossa lembrancinha. Muito obrigado. Que beleza. Gente, muito obrigado. Não Foi esqueçam de nos ótimo. seguir, curtir e compartilhar. @culturalcast, um podcast de cultura.